Olá pessoal, eu sou o João e hoje vou tentar mostrar-vos tudo o que precisam de saber para fotografar em rolos expirados. Ao contrário do que se possa achar, fotografar com rolos expirados não é exatamente igual a fotografar rolos ainda dentro da validade. Os rolos fotográficos, com o passar do tempo, vão perdendo alguma da sua sensibilidade à luz. Por isso, há algumas coisas que temos que ter em atenção antes de fotografarmos um destes rolos. Há quem apenas fotografe rolos expirados, e isto acontece basicamente porque são bem mais baratos do que rolos que ainda estão dentro da validade e criam looks bastante inesperados e trazem resultados bastante imprevisíveis, digamos assim. Uma coisa que temos que ter bastante em atenção é o facto de nem todos os rolos se comportarem da mesma maneira depois do prazo de validade ser alcançado. Por exemplo, fotografar rolos preto e branco é diferente de fotografar rolos de cor, e ainda mais diferente é se fotografarmos um rolo de slide, em que a sensibilidade destes rolos se perde muito mais rápido do que nos outros dois. Quando falamos de película positiva, ou seja, rolos de slide, falamos de película que é bastante imprevisível a partir do momento em que passam o prazo de validade. É nestes rolos que se encontram os desvios de cor mais acentuados e os efeitos mais imprevisíveis. Quando falamos de negativos de cor ou de preto e branco, temos já efeitos mais suaves e não tão agressivos como encontramos na película positiva. Apesar de tudo, os negativos de cor criam ainda efeitos mais acentuados do que nos de preto e branco. Nos negativos de cor temos 3 camadas sensíveis diferentes. Temos uma sensível ao vermelho, outra sensível ao verde e outra sensível ao azul. Uma coisa que acontece a partir do momento em que passamos o prazo de validade é que cada uma destas camadas vai envelhecer a uma velocidade diferente. E é quando isto acontece que vamos ter desvios de cor nas nossas imagens. Uma vez que a camada que é sensível ao azul pode envelhecer de um modo mais rápido do que a camada sensível ao vermelho, vai-nos criar efeitos e desvios de cor que não estamos à espera e que se afastam dos resultados que seriam normais nesse rolo. Embora todas envelheçam a diferentes velocidades, uma coisa é comum a todas elas, é que todas perdem sensibilidade à luz conforme os anos vão passando. Existe uma espécie de regra de ouro que nos diz que por cada 10 anos que um rolo está fora de prazo, este perde sensivelmente um stop de sensibilidade. Ou seja, se por exemplo tivermos um Portra 400 que expirou em 2002, como já passaram 18 anos, ou seja, quase 2 décadas, devemos fotografá-lo com um ISO de 100. Os ISOs mais comuns em rolos são 50, 100, 200, 400, 800, 1600 e por fim 3200. Cada degrau de sensibilidade para sensibilidade é considerado um stop, ou seja, se tivermos um rolo a 400, temos que o fotografar 2 stops abaixo, ou seja, temos que o fotografar a 100. Um rolo de 100 é bastante menos sensível à luz do que um rolo de 400. E isto é o que acontece com o rolo fora de prazo. Conforme os anos vão passando da sua validade, o rolo vai perdendo também sensibilidade e comporta-se de um modo semelhante a um rolo de 100 de ISO. Um fator decisivo que afeta diretamente a sensibilidade de um rolo expirado é a maneira como ele foi armazenado. Se ele tivesse sido armazenado num lugar fresco, como um frigorífico, a sua sensibilidade à partida não terá sido afetada ao longo do tempo. Se pelo contrário tiver sido armazenado num local em que apanhasse algum tipo de calor, ou que a amplitude térmica fosse grande, tivesse algum choque térmico, provavelmente a sua sensibilidade foi bastante afetada e vamos ter algum tipo de desvios de cor ou efeitos esquisitos nas nossas imagens. Passando agora um bocadinho da teoria para a prática, temos de perceber que fotografar um rolo fora de prazo implica que o fotografemos a uma sensibilidade diferente da sua sensibilidade de origem. Para quem fotografa com uma SLR ou outra câmara qualquer que permita que se defina o valor de ISO manualmente, este é um processo bastante fácil. Apenas tenho de definir o valor que quero e a própria câmara já faz as medições para esse valor. Para quem fotografa com point and shoot, cria-se aqui um novo problema. Estas câmaras normalmente são completamente automáticas e têm leitores de códigos DX. A maior parte dos rolos traz estes códigos DX, metálicos e pretos, que nos indicam o número das fotografias que o rolo traz e a sensibilidade original do rolo. Uma vez que estas câmaras têm leitores automáticos destes códigos, ou seja, a câmara automaticamente sabe o valor do ISO original e o número de fotografias que traz, cria-se aqui um novo problema que, apesar de não ser impossível de resolver, é um pouco chato. Mas eu ensino-vos como é que se faz.
Bem, como podemos ver, este é um Ilford HP5 com 400 de ISO. Se dividirmos este código de barras em duas linhas horizontais, a linha superior indica-nos o valor do ISO do rolo e a linha inferior o número de fotografias que este traz. Uma vez que apenas queremos alterar o valor do ISO, apenas temos que modificar a linha de cima. Imaginando que o queremos fotografar com uma sensibilidade de 100 apenas, temos de consultar uma tabela de códigos DX de modo a percebermos que código é que temos que introduzir. Com a ajuda de uma lâmina ou de um bisturi, temos então de dividir a linha superior em 6 colunas. Temos de riscar as colunas que estão a preto e que queiramos que fiquem metálicas, e mais tarde preencher com fita isoladora aquelas que estão metálicas e que queremos que fiquem pretas. Comparando o resultado final, aqui temos o antes e o depois. Quando tiverem um rolo com o código DX personalizado para o que vocês precisarem, já podem então fotografar com câmaras point and shoot. Para este vídeo e para efeitos de demonstração, eu basicamente peguei neste rolo, neste Fujicolor ucraniano, que por algum motivo estava perdido na casa do meu avô, e fui para a rua testá-lo e a ver que resultados é que eu conseguia retirar deste rolo. Este rolo é um Fujicolor 100 e o seu prazo de validade terminou em 2010, ou seja, já passaram 10 anos desde que expirou. De acordo com aquela regra que vos contei há pouco, eu decidi fotografar este rolo a um ISO de 50. E pronto, espero que tenham gostado. Este foi um exercício para o qual eu não estou nada habituado e fotografei coisas que estão completamente fora da minha praia, mas que acho que deu para testar bem as qualidades de um rolo inspirado. E penso que algumas das fotografias acabaram por ficar bastante engraçadas. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar em baixo nos comentários e vemo-nos no próximo vídeo.